Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Voltei novamente para desfrutar dessa rica palavra do nosso Senhor e dizer a todos vocês que eu estava sem internet, mas graças a Deus a internet agora chegou e podemos desfrutar pela permissão do nosso Senhor todos os dias essas porções maravilhosas Deus tem dado para cada um de nós desfrutarmos da sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Depois, neste momento, podemos invocar o nome do Senhor. Vamos juntos comigo? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais, ou seja, mudando de plano terrenal para o plano celestial. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome, porque só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, com certeza vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então, vamos invocar, mas o nome do nosso Senhor. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor do Espírito queimando dentro do nosso ser, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações essa palavra profética. E hoje, 22 de junho, ele pede para mim vocês ler 2 Reis 3, 1 ao 4, 17, Atos 14, Salmo 140 e Provérbios 17, 22. Leiam com calma e quem vai trabalhar, não esqueça, nem que seja um versículo, mas leia. Esse versículo que você ler, com certeza vai ajudar muita gente, principalmente a você mesmo. Amém, amados? Amém, amados? E depois que nós lermos a Bíblia, né, com certeza Deus tem falado aos nossos corações, nós podemos sim continuar no alimento diário. Alimento diário que, graças a Deus, tem trazido para nós muitas pepitas bem desfrutáveis. E o alimento diário é terceiro volume. E a série é Então Virá o Fim. O título geral é Preparar o material para edificação. Amém? Louvado seja Deus. E nós temos essa incumbência que Deus nos deu, todos nós que já queremos preparar este material. Ir atrás das pessoas para que o Senhor possa salvá-las. Amém, amados? Amém, amados? Foi escrito pelo nosso querido irmão André Dong, né? André Dong, que também, graças a Deus, o Senhor tem usado bastante na sua palavra. Amém? E hoje nós estamos na primeira semana, quarta-feira, tem versículos e capítulos bem desfrutáveis que já lemos, mas é bom reler novamente. O ler com oração, esse versículo todos nós sabemos de cor, que é Mateus 16, 24, que Deus diz, hoje está dizendo para cada dia para mim vocês, disse Jesus a seus discípulos. Ele disse aos discípulos, mas está se referindo a nós também. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não podemos ficar mais em dúvida. Eu e vocês temos todos os dias tomar a cruz. Ó Senhor Jesus, para quê? Ao tomar essa cruz, o nosso velho homem cada dia mais possa estar morto, que é o nosso ego. Amém? Louvado seja Deus. E são uns parágrafos cheios de luz, são 6 parágrafos, claro, não vou ler os 6, mas tem umas pepitas de alguns que dá para a gente desfrutar. O título é, para mim e vocês, tomar a cruz e seguir o Senhor. Então, não tem outra alternativa se eu quiser reinar com Cristo. Eu preciso tomar a minha cruz. E ele diz o seguinte, no parágrafo 1 ele diz, já vimos que em Cesareia de Filipe o Senhor Jesus fez grandes revelações aos discípulos sobre Cristo e a igreja. Ali no momento, amados, ele também revelou que era necessário seguir
Jerusalém e sofrer muitas coisas. Veja bem, muitas vezes nós dizemos que estamos sofrendo, mas aqui ele diz que Deus ia sofrer muitas coisas, o próprio Senhor, dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, para depois ser morto e ressuscitado. Qualquer dúvida, vai em Mateus 16, 21. Veja só que o nosso Senhor já estava se dando completamente para nos salvar. Eles, por não entender as palavras do Senhor Jesus, especialmente sobre sua morte e ressurreição, Pedro reprovou. Olha, isso não foi uma coisa boa. Pedro chamou a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum se lhe aconteceria. Veja só, se você olhar humanamente, foi uma coisa boa que Pedro disse ao Senhor. Mas olha a resposta do Senhor. Olha quem estava por trás de Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Veja só, Pedro disse uma coisa boa, mas o Senhor reprovou. Não foi a Pedro, foi a Satanás. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós precisamos estar conectados no Espírito. Precisamos estar conectados com o Senhor para não falar qualquer coisa diante do nosso Deus. Aí ele encoraja ela assim: tu és para mim pedra de tropeço. Tu és para mim para pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aí o irmão encoraja a mim e você, dizendo: amados irmãos, esse mesmo homem que foi usado por Deus Pai para revelar que Cristo é o mistério de Deus, também foi usado por Satanás no instante seguinte. Veja só o perigo. Ele é que revelou, não foi? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro, vindo de Deus, e ao mesmo tempo falou isso aí. Quer dizer, Satanás não é brincadeira. Amados irmãos e amadas irmãs, lembre-se, Satanás não é brincadeira. Ele sabe como pegar, se nós dermos brecha, qualquer um de nós. Por isso nós precisamos estar conectados ao Senhor, invocando o seu nome, aonde nós estivermos. Amém? Louvado seja Deus. Aí o irmão assim: Pedro é o nosso maior representante. Muitas vezes nós fazemos isso também. Há um momento em que somos tão inspirados por Deus como pela manhã ao ler a Bíblia e o alimento diário. Esse momento que nós estamos fazendo agora. Sentimos-nos cheios do Espírito e falamos por Deus. Mas mais tarde, talvez diante de alguma contrariedade, deixamos de viver no Espírito e dependemos do Senhor. Viver no Espírito e de depender do Senhor. E de nossa boca saem palavras que não procedem de Deus. É verdade. Muitas vezes nós falamos durante o dia palavras que não agradam ao Senhor. Por isso, amados irmãos, nesta manhã, vamos ser irmãos e irmãs que agradam ao Senhor, ou seja, fazem a vontade de Deus. Aí vou pular aqui para o parágrafo 3 que diz assim: ó, não podemos seguir o Senhor sem tomar a cruz. Aqui é uma frase muito importante para nossas vidas. Nós precisamos seguir o Senhor, mas primeiramente nós temos que tomar a cruz. Aí ele diz: a cruz não é para causar sofrimento. Lembre-se bem disso. Deus já sofreu no nosso lugar, mas é para matar. Matar o quê? Matar o nosso ego. A cruz é para matar o nosso ego. Por isso que ele diz: a cruz é necessária para eliminar o bemote e leviatã escondido em nosso interior, pois quando menos esperamos, eles aparecem. Esse bemote está lá no livro de Jó, né? Bemote e leviatã, que está dentro de nós, que é o nosso ego. Por isso, o Senhor nos adverte que quem quiser salvar sua vida, perderá. E quem perder a vida por causa do Senhor, achará. Está em Mateus 16, 25. Aí ele explica aqui: ó, salvar refere-se à nossa alma. Nossa alma ainda não foi salva, porque a queda do homem foi na alma e a mente, uma das três partes da alma, foi a parte mais danificada. Portanto, amados, aqui está muito claro que eu e vocês precisamos tomar cruz para salvar a nossa alma, matar o nosso ego e salvar a nossa alma. E o ponto principal que eu estava tocando aqui é que
Satanás, quando nós damos brecha, a primeira coisa que ele atinge em nós é a mente. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos estar no nosso espírito, vamos clamar mais o Senhor. Aí aqui, Senhor, o parágrafo 4 diz assim: depois da queda do homem, adquiriu uma personalidade autônoma. No jardim do Éden, Deus tinha preparado para todo o ambiente para o homem viver. Ele não precisava, olha a coisa importante aqui, ele não precisava se preocupar com nada, porque Deus era tudo para ele. Havia as árvores agradáveis à vista e boa para o alimento. Não era preciso, esse ponto aqui muito importante, não era preciso plantar ou colher, pois tudo era fornecido por Deus. Olha que maravilha. Não é preciso fazer aquele esforço de plantar tudo, como vocês sabem que é uma plantação de muito milho, etc, etc. Não era preciso isso. Mas, por causa da desobediência, nós sabemos a história, né? Aí diz aqui o seguinte: devemos ser cautelosos e não dialogar com o inimigo de Deus, porque Satanás sempre espreita uma ocasião para atuar em nossa mente. Lembre-se bem, não vamos conversar com Satanás, não, porque ele é muito astuto e pode nos enganar, viu, gente? Precisamos, amado, é fechar as brechas, as portas ao inimigo. O lugar onde ele mais atua, onde é? Na nossa mente, gente, que foi a parte mais danificada e é mais difícil de ser salva, tá vendo? Por isso que nós precisamos ficar claros que a nós estarmos pensando em qualquer maneira, é bom nós pôr a nossa mente no Espírito. Como? Invocando o nome do nosso Senhor. Louvado seja Deus. E o 5 ele diz: sabemos que o espírito humano estava amortecido, mas hoje basta invocar, ó Senhor Jesus, que Deus instantaneamente vivifica o espírito. Nós temos um espírito humano e quando a gente não era cristão, ele estava amortecido. Mas quando nós cremos, esse espírito humano que estava amortecido, o de Deus vem e mescla com ele. Então ele é reavivado. Aí nós podemos sim começar a invocar o nome do Senhor. Ele diz que nosso corpo não é problema para Deus, porque quando Jesus voltar, num piscar de olhos, ele nos dará um novo corpo, sem defeitos, ressurreto, cheios da glória de Deus. Portanto, amados irmãos, o problema está no na nossa mente, no nosso ego. Ele é muito malvado conosco. E aqui tem um ponto interessante. No 6 ele diz: o maior entrave a Deus está na nossa alma, mas ele quer salvar o homem por completo e não o deixará de fora. Deus quer nos salvar completamente. Graças a Deus. Por isso que nessa manhã, vocês que estão me ouvindo, não esqueçam, leiam também a palavra, para que possamos juntos fortalecer uns aos outros. Sempre lembrando, precisamos tomar a nossa cruz. E aqui no Salmo de hoje, Salmo 140, olha só o primeiro e o segundo versículo que diz assim, aqui é contra os inimigos e as perfídias, que Davi falando disso o seguinte, para cada um de nós: livra-me, Senhor, dos homens perversos, guarda-me do homem violento, cujo coração maquia iniquidade e vive forjando contenda. Lembre-se bem disso. Ó Senhor Jesus, meus irmãos, temos que estar atentos, porque há no meio de nós muitos homens violentos. Eles maquiam e vivem forjando contenda. Isso Deus abomina em todo cristão. Não precisamos estar forjando nenhuma contenda entre nós. Pelo contrário, precisamos estar encorajando uns aos outros. E no 146 ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Acorde, Senhor, a voz das minhas súplicas. Tá vendo? Isso Davi estava falando. E serve, com certeza, para mim e vocês também falar para o Senhor. Senhor, força da minha salvação, que é o 7. Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Senhor Jesus, o Senhor essa manhã, irmãos e irmãos, possa ter falado
ao nosso coração. E lembrando, sei que a maioria está trabalhando, mas leia nem que seja o versículo, amém? Jesus é o nosso Senhor. Sim,